E aí, tudo certo? Hoje eu vou falar sobre foco. Como vocês sabem, diferente das câmeras de vídeo, as câmeras de cinema não têm o foco automático, ou seja, toda câmera de cinema depende de uma pessoa que fica responsável por acertar o foco da cena, dos personagens que estão em movimento ou que estão em cena, né? Para isso, ele usa um equipamento chamado Follow Focus, que pode ser tanto nesta forma manual como na forma eletrônica também. O princípio de funcionamento é exatamente o mesmo, com a diferença que o equipamento eletrônico ele é wireless, né? Você consegue ficar com ele fora, você não precisa ficar em cima da câmera, e também você consegue marcar os pontos ali que você precisa, por exemplo, de um movimento de um ponto A para o ponto B. Nas DSLR também não existe o foco automático, com exceção de algumas câmeras agora mais modernas que já têm um sistema de focagem igual das câmeras de vídeo. No geral, as DSLR necessitam que você faça esse foco manualmente. É um pouco complicado você segurar a lente e ficar girando até caçar esse foco. Então, para que você não precise caçar, existe esse equipamento disponível no mercado que você consegue marcar com alguma precisão os pontos de foco quando você tem uma cena de um ator que se movimenta, por exemplo, de um ponto a outro. Primeiramente, eu queria falar sobre este Follow Focus que você encontra muito fácil nos sites de venda de equipamentos ou de produtos usados e novos, tá? Esse foco aqui, esse Follow Focus, ele é chinês, não tem uma marca definida, e apesar dele ter uma construção até que relativamente robusta, ele tem alumínio, ele é muito bem construído, ele tem um grande problema que é falta de precisão do foco, ou seja, as engrenagens dele tem uma folga que não poderia existir. Por quê? Como é que ele funciona? Ele vai ser conectado na câmera com uma longarina, né? A câmera vai estar conectada a um rig ou até mesmo uma longarina. Você prende, usa um desses anéis de acordo com o diâmetro da sua lente, que vai ser conectado nessa peça e conforme você gira, ela vai girar, né, o anel de foco da sua lente. Lentes de cinema já vêm com essa engrenagem no corpo, né, na composição do corpo, mas as lentes de fotografia não, por isso a gente geralmente coloca este anel numa lente, tem várias medidas para que você possa usar aquela que cabe melhor na sua lente. Pois bem, uma vez conectado, como funciona este Follow Focus? Você tem um ator numa posição e você precisa que ele ande em quadro e chegue em outro ponto. Claro, você pode usar a sua própria mão e ficar olhando ali, mas para que seja mais prático e funcione de forma muito mais objetiva, você vai colocar em foco e vai marcar um ponto de acordo com o marcador que existe aqui. Você vai orientar o seu ator a andar o próximo ponto e vai marcar o segundo ponto de foco. Quando você for rodar a cena, simplesmente você vai marcar um ponto aqui e conforme ele anda, você não precisa nem acompanhar no monitor, você só vai trazer do ponto A ao ponto B. É super simples o funcionamento, é muito realmente prático, porém, o cuidado que deve se tomar é o seguinte: esses chineses são baratos, mas eles têm um jogo aqui, uma folga, que não poderia ter. Ou seja, porque quando você marca um ponto e vai para o outro, por causa deste jogo, pode ser que você não tenha o foco tão minucioso. Você vai achar que está indo, mas na verdade tem uma andada aqui sem mover a lente. E isto é péssimo. Geralmente você encontra aí equipamentos na faixa de R$250, tenha certeza que ele não vai ser tão preciso. Ele pode ser até muito bom em construção, esse aqui é um genérico desta marca aqui. Só que é o seguinte, não vale a pena. No máximo que você pode usar é na lente para fazer o zoom, que aí você também não precisa de tanta precisão. Você, em vez de colocar o anel no ponto de foco, você põe no ponto de zoom. Automaticamente você vai conseguir fazer o zoom na mão também.
Funciona para isso, mas para foco eu não aconselho. Caso você possa, sempre que for comprar, pegar na mão, verifique realmente se essa engrenagem ela é precisa. No caso deste aqui, que é o Red Rock Micro, ele é muito preciso. Uma vez que você movimentou de um ponto a outro, ele não tem este jogo, ele não tem essa folga e você consegue marcar os seus pontos com muita precisão. Todos têm esta parte branca aqui, que é para você fazer o ponto de marcação. E simplesmente você vai de um ponto a outro sem precisar olhar no monitor para saber se tudo está em foco, porque você já ajustou previamente. É ruim quando você tem, por exemplo, um operador de câmera que está ali cuidando de toda a composição de cena e um foquista que tem que ficar ali do teu lado. Geralmente, a gente usa um extensor que é conectado e ele tem um pouco mais de espaço para trabalhar sem precisar ficar grudado no câmera. Este equipamento, apesar de ser muito bacana, ele é muito mais caro. Custa por volta de 550 a 600 dólares lá fora, simplesmente só esta engrenagem. Ainda você tem que comprar à parte as engrenagens que vão conectadas à lente. Não é um equipamento muito barato, mas ele realmente ajuda bastante. A gente vai ver um teste, né, onde o ator vai se movimentar de um ponto a outro e eu vou ficar marcando o foco e mostrar o resultado para vocês. Uma vez que eu achei o foco, eu vou fazer a primeira marcação. Vou pedir para o nosso ator vir até o segundo ponto. Também vou fazer a marcação do foco. E agora nós vamos rodar a nossa cena. Pode voltar ao primeiro ponto. Eu vou usar o extensor para fazer o primeiro teste e marcar o foco certinho. Foi a câmera. Ação! Usando o extensor, eu não precisei me aproximar tanto. Mas eu também posso fazer na mão. Vou pedir para voltar a cena. Atenção. Ação. Corta. Legal. Deu para ver como ele é super prático, né, e super preciso na questão do foco. Tá, mas você está me dizendo, eu não tenho ainda esta grana para investir, apesar do equipamento ser muito bacana, eu não tenho uma grana para investir nele. Vai ficar para o futuro. E eu gostaria muito de ter essa precisão de foco, não precisar ficar me preocupando e caçando o foco, que é a pior coisa que tem. Se você tem uma cena onde o foco fica variando muito, vai ficar muito nítido que o câmera estava procurando o ponto de foco. É diferente de você ter um desfoque e acertar, ou mesmo propositalmente, por uma questão até conceitual, modificar esse foco, é bem diferente, né, do que você ficar procurando, fica nítido para quem estiver assistindo. Tá, mas eu não tenho esta grana para investir hoje neste equipamento. Existe uma solução bem mais barata, que seria uma fita gaffer, né? É uma fita especializada no pessoal de cinema que usa para um monte de coisa. O problema dela é que ela não é barata, é uma fita cara. Mas você pode usar, claro, uma fita crepe. O legal dessa fita aqui é que apesar do poder de cola dela, a cola é muito resistente, muito forte, ela não deixa resíduo, que é uma coisa muito bacana. Então, o que você pode fazer? Você vai precisar de 2 pedacinhos de fita. O primeiro pedaço, você vai colocar na parte da câmera, da lente, desculpa, que não se move, na parte fixa. Aqui você vai marcar, deixar aqui em cima. Aqui não é a parte que move da lente.
O outro pedaço, que pode ser até um pouquinho maior, por a questão até do anel de foco, ele ter alguns graus que ele rotaciona, você coloca precisamente em cima deste anel, que é a parte que vai ficar móvel. Da mesma forma que a gente viu que funciona, você vai pedir para o seu ator ficar parado no ponto A e você pode fazer exatamente um risco mostrando onde é que ele está. Legal. Ele vai para o ponto B, você direciona ele lá, busca o foco, quando você achar o ponto, você marca exatamente de encontro com o ponto fixo. O legal é, você não precisa olhar no monitor. O diretor deu ação, ele começou a se mover, você vai mover junto e parar junto com ele. Tenha certeza que este caminho que ele fizer vai ser o caminho exato que o foco vai fazer. Ou se, por exemplo, você tiver dois planos de foco, um no fundo e um na frente, você pode fazer a mesma coisa. Você troca os planos muito rápidos e com muita precisão. Você vai de um lado a outro simplesmente por essa marcação. É óbvio que às vezes por uma questão de meio grau você tenha uma diferença no seu foco, principalmente se você tem uma profundidade de campo muito limitada. Você está usando a sua lente muito aberta, por exemplo, 2.8, ou às vezes até lentes mais claras, tipo 1.8, 1.4. Qualquer mexidinha no foco sai da precisão. Mas tenha certeza que se você pelo menos tiver uma marcação, vai ser muito mais fácil de ter certeza que a cena está pelo menos com uma qualidade desejável, né? Uma qualidade que pode ser aceitável para foco na questão, né, da cena. Acho que é uma dica bem bacana se você ainda não tem dinheiro para investir num follow focus, porque além dele você precisa de longarinas e suporte de câmera, suporte de tripé. Você pode optar simplesmente por marcação com fita. De preferência esta fita Gaffer, né? Mas ela é uma fita cara, não precisa ser ela necessariamente, mas o bacana é, uma vez que eu tiro, não tem resíduo de cola nenhum na minha lente, porque eu não quero ficar acumulando isso e com o tempo a lente precisa ser limpa por uma questão de que está muita cola grudada nela. Toma só um pouquinho de cuidado por causa que a borracha também pode descolar da câmera, da lente, uma vez que até a minha já tem alguns anos e eu preciso ainda, nunca fiz uma manutenção dela, talvez um dia eu precise mandar lá para grudar melhor. Essa foi a dica de hoje. Se você curtiu, dá um like, se você está gostando, inscreva-se, porque sempre vai ter uma dica nova, algo novo referente ao audiovisual. Valeu por hoje, pessoal, e a gente se vê na próxima.